Estamos começando mais uma série do podcast Maio Laranja em Vozes. Um espaço de conscientização e prevenção às nossas crianças e adolescentes. Hoje vamos receber aqui a fundadora da Associação Fênix, Sandra Dolores. Eu conheço desde que começou. Sim. Desde o início. E olha, eles voaram, avançaram. Eles tinham uma sede em Curitiba. Agora eles estão em Paranaguá, em Colombo, em Pinhais e em Piraquara. Desde 2006 eles iniciaram o trabalho, né, Sim, desde Sandra? 2006. Foi a fundação Então, dela. há 22 anos, 22 portanto, anos. né? E eles atendem em torno de 450 crianças mês, né? Mês, com todos os polos, né? Somando todos os Somando. polos. São crianças, né? Crianças de 3 anos à adolescência e até a juventude, né? Porque quando se fala em violência, ela é muito maior, né? Ela pode acompanhar uma criança por uma vida, né? Mas isso a gente trata com muito carinho dentro da E Fênix. de forma gratuita. Isso é Gratuita. importante deixar bem claro que a gente sempre que pode estar ajudando a associação, mas vocês atendem a criança de forma gratuita. Estamos também hoje com a nossa querida Carmen, nossa psicóloga, que tem nos ajudado bastante nessa questão, porque é cada um no seu quadrado, né, Sandra? Isso. A Carmen, ela cuida da parte psicológica, eu atendo os casos, mas ela me dá o suporte para a parte psicológica, que eu não entendo. Eu entendo da parte policial, né? Sim, eu fiquei muito feliz de saber que a Carmen já conhecia a Fênix, né? Sim, E eu sim, a fiquei gente se muito encontrou, contente que né, a gente Sandra? se encontrou hoje aqui e é gostoso saber que, de alguma maneira, a Fênix, tantos anos aí de existência, ela pôde fazer diferença na vida de muitas pessoas, né, na sua pós, nas suas questões de faculdade. Eu fico muito feliz com isso. O nosso exército tem que ter mais, nós temos que recrutar mais gente, Muito mais. porque a demanda é muito grande. Nós temos uma criança abusada a cada 8 minutos no Brasil. Isso é 20% dos casos apenas Que chegam. O resto ficam dentro dos lares, né? E a gente não tem como saber se alguém não der voz a essa criança e denunciar. Então, eu passo a palavra para a Carmen, que hoje que ela vai conduzir os trabalhos, não sou eu. Sim, que bom que você chegou até aqui. Obrigado pela sua presença. E é muito importante, Tânia, porque hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como é que funciona uma associação que acolhe, assiste a criança, né, que sofre algum tipo de violência, que é a vítima, né? Você Isso. pode nos contar, Sandra? Contar para quem nos ouve? Sim, vejam, a Fênix, né, como já dissemos, 22 anos de existência, ela recebe as crianças de todas as questões da rede de proteção, mas isso envolve Nucria, Pequeno Príncipe, escolas, abrigos conveniados e não conveniados, são questões do conselho tutelar, todos os conselhos tutelares nos mandam essa criança para nós. Chegou a notificação lá, essas crianças vêm para nós, mas também com procura espontânea nós aceitamos também, Tânia e Carmen, a gente aceita porque muitas pessoas não vão na rede, a coisa acontece e tem coragem de procurar uma associação. Daí vão lá no meio de comunicação, descobre que a Fênix existe, nos procura e a gente atende. Né, para ver como que aquela situação, se aquilo criou-se um processo, porque tem toda uma história jurídica aí, né? Muitas vezes acontece o abuso, né? E não faz o trâmite, né? Judicial, Não várias seguem o coisas, protocolo. porque não sabe, por falta de informação. Vocês também fazem a denúncia, Sandra, ou... Se precisar, fazemos sim, porque é importante. Tem muitas famílias que chegam
porque a criança contou, estão com medo de falar, acaba trazendo vários componentes da família. A primeira coisa que a gente pede é sigilo, porque esta criança ela vai crescer e às vezes a própria família faz o preconceito contra esta criança, né, perante as outras crianças da família. Então a gente faz todo um caminho também jurídico. A gente tem a área jurídica para explicar o que essa família tem que fazer. Muitas vezes o jurídico acompanha na delegacia para essa família ter suporte, porque é muito difícil para essas, muitas vezes, principalmente para a mãe, quando descobre que nada mais desse autor de violência é o pai, ou é o avô, ou é o padrasto. Como é difícil para ela assumir essa verdade e ir até o final. Mesmo porque a maioria dos abusos ocorre dentro da família, ou com alguém parente da criança, ligado diretamente, ou com Isso. alguém que tem total acesso a essa criança. E outra coisa que eu tenho notado ao longo desses 35 anos trabalhando com pedofilia, que quem nos procura é as famílias que não têm condição financeira. Não digo que seja 100%, porque as outras, elas pegam os advogados delas e vão na delegacia ou nem denunciam, para que a família não fique com o nome, de repente, na mídia ou o nome E a sujo. gente tem visto isso muito, infelizmente, e quando eu falo em violência, Carmen, eu digo a violência ela está em toda a classe social. Não As tem, não, pessoas que acham que comigo não vai acontecer, pode acontecer, sabe? basta Basta negligenciar. ter negligência com a É justamente criança. o que nós estávamos conversando, né, Sandra? Isso, Agora há Carmen, pouco a gente estava isso. conversando sobre isso. Como existe uma crença de que o abuso, a violência só acontece em uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, sendo que hum, a subnotificação ela é real para todas as classes. Isso. Né, Sandra? E pensando nisso que você nos trouxe, querendo aproveitar mais a sua presença aqui e as Sim. pessoas tirarem mais ainda a dúvida, nos conte detalhadamente o passo a passo quando uma criança. Você falou da criança que chega, né, e que encontrou em vocês a porta de entrada para ajuda e que vocês dão essa assistência e sim a notificação ou a denúncia nesses casos ela é obrigatória. Qualquer profissional, qualquer pessoa que trabalha com crianças e recebe um relato precisa se posicionar, Sim. né? Isso é fato. Aí, além disso, você recebe as crianças que vêm de todas essas direções, né? Uma demanda grande e eu fico impressionada porque vocês têm que dar conta e Sim. vem mesmo, né? E você ganha muito em aprendizagem, mas detalhe para que a gente possa conhecer Veja, a passo criança passo. quando chega na Fênix, a primeira coisa que se faz é, se vocês forem conhecer a Fênix, convido a todos a conhecer, ela é uma Aí, ó. casa, ela não é um lugar frio. Ela tem lembranças a cada pessoa que entra da sua própria casa ou sua própria história. Ou a casa é parecida com a casa da avó, ou da sua casa mesmo. Então, todas são decoradas como uma casa. Isso é fundamental, isso foi desde o início que ela existe. Ela tem a cortininha, ela tem o abajur, ela tem o tapetinho para essa criança, o lugar para ela brincar. Então, ela é convidada, ela chega observando tudo. Criança é impressionante. E a família como um todo. As mães muito assustadas, porque até tudo isso ser cuidado, são vários medos que essa família tem, de preconceito, de vergonha e de culpa. A culpa é o maior medo para essas famílias. E a criança chega também muito fragilizada. O que se faz? Tem alguém para receber essa criança, mostra a casa para essa criança, diz esse espaço é seu, você pode brincar aqui e solta ela numa área de brinquedo. Ali ela começa a desenhar porque ela sente que é dela. Precisa se sentir pertencente para o trabalho, ele tem um desenvolvimento positivo. Então, a prioridade da Fênix é que o primeiro atendimento ele seja muito humanizado. Se ele não for humanizado, qualquer outra ação que o psicólogo venha fazer, que o assistente social venha fazer, que o jurídico, ou seja, qualquer outro profissional que lida com esta criança, Carmen,
é o primeiro atendimento. Então, ele tem que ser com muito cuidado, para que essa criança possa, aos poucos, colocando o que ela vive. Ela é recebida, tem toda uma documentação, porque tem que ter, Tem a história dessa mãe, desse pai, o contexto familiar, quantos irmãos tem, porque às vezes vem uma criança, aquela criança que sofreu abuso, mas se tem mais criança na casa, você tem que fazer um histórico. Criança sozinha, não é só ela, porque quando uma criança é violada os seus direitos, já tem uma dor nesta família de não cuidado, de algumas negligências, porque não é só o abuso. A culpa também A recai culpa. sobre a família. A família. Ela se sente culpada, não precisa você verbalizar isso. Isso. E outra coisa que você falou que é extremamente importante, eu não sei se a Carmen concorda comigo, é a questão de outras crianças. Antigamente se dizia só as meninas que são abusadas. Porque o que atrai o pedófilo é o corpo pequeno, é a ausência de pelos, é os primeiros pelos nascendo e principalmente a reação da criança de não saber que aquilo é um abuso. Isto. Ela acha que aquilo é uma brincadeira, então aquela inocência dela é que atrai ele. Então, é tanto menino quanto menina. Isto. E é muito raro, ao longo desses anos que eu tenho trabalhado, quando você pega um caso dentro da família, são gerações abusadas. Enquanto viver o agressor, mesmo impotente sexualmente, ele vai continuar Criar situações abusando. de abuso. Ele vai... E você disse uma coisa fundamental, como é devastador quando esta violência vem dos bisavós, dos avós, vem uma geração de mulheres mães que sofreram abuso. Nós temos muitos casos assim e ficamos muito surpresos de saber que são pessoas que têm o seu estudo, são pessoas que podiam Não estar, importa. mas é uma questão que veio de uma história Uma lá. raiz, É né? muito mais do que a gente imagina. Mas respondendo para você, esta criança, ela é cuidada. Talvez no primeiro dia que ela vá, que a gente encontra ela, que ela conhece o espaço, ela não é nem abordada, ela é observada. Por um outro momento, quando ela cria, porque a criança cria vínculo fácil, é impressionante. Daí você vai conhecer toda aquela história, carência, a né? carência dos medos que ela tem, porque ela já passou por algumas questões de Pequeno Príncipe. Quando vem para Fênix, ela já passou por vários lugares. Então, esse lugar tem que ser diferente, Carmen. Sim. Senão, a gente comete mais crimes, entende? Sim, Contra esta concordo. criança. Então, ela vai ter um momento que ela vai contar, a gente já conversou com a família, e ela começa a ser atendida automaticamente. Crianças vítimas de abuso são atendidas rápido, ideação suicida também. Ai, que bom. Muito interessante, hein, Sandra? E difícil, né? Que Muito. realidade difícil que vocês enfrentam. Lidar não só com as crianças, mas eu vejo que você tem esse olhar, né, voltado para a família, para o Isso, sistema Carmen. e para a rede, né, que essa criança precisa de proteção, porque você vai atender uma criança, olhar para a necessidade dela e não vai acompanhar o meio onde ela está inserida, porque o tipo de acolhimento que você comentou com a gente aqui, que você faz, é de assistir, de acompanhar por um período Isso. e não necessariamente de acolher para Porque morar, porque a né? maioria Então- delas voltam para sua família. E se você não reestruturar esta família, dar condições de escolhas para essa família, porque há casos em que esta mãe fica em dúvida. Fica em dúvida da denúncia, de acreditar nesta criança. E tá ali, ó, tudo dizendo que sim, e ela negando isso por N questões financeiras, outros filhos. E a gente tem que cuidar disso. Trazer sem violentar esta mulher também, senão ela vai embora e leva esta criança. E esse é o grande problema. E você não ajuda essa Não criança, alcança é uma mais. criança que vai levar para sua adolescência, para sua juventude e para sua vida adulta muita dor. E talvez verdade. traga Sim. para ela, na sua história de mulher ou de homem, dores irreparáveis, né? E que vão trazer muito sofrimento. Infelizmente, Sandra, eu
ao longo desse tempo, como eu disse, 80% das mães de vítimas de pedofilia no âmbito doméstico ou com ligação doméstica são coniventes. Não acreditam na criança, dizem você interpretou errado, não era bem isso, porque o pedófilo ele é sucinto. Sim. É raríssimo os pedófilos domésticos e com ligação doméstica que estuprar. E toda criança vítima de pedofilia tem que fazer exame de conjunção carnal, que vai dar negativo. Daí a mãe vem, tá vendo? Eu te falei, você interpretou errado. Só que o pedófilo ele age lentamente mesmo, porque ele tem vida sexual normal. Ele acaba, às vezes, de manter relação sexual com a esposa e ele vai lá no quarto da criança tocar nela. Sim. Mas isso não isto é abuso e destrói tanto quanto a penetração. Então, e as mães, algumas, além de não acreditar, elas ainda dizem, você está mentindo, você está inventando, você quer que eu volte com o teu pai. Porque no exame não deu nada. Porque no exame não deu nada. E isso é Só muito que sério. o corpo dela, o comportamento dela está Denuncia, pedindo socorro. denuncia. E quem vai laudar é a profissional de saúde mental. É a Sim, equipe sim. perita, né, que vai fazer, Que vai fazer em conjunto com todo o protocolo e que vai ajudar a investigar. E aí que tá, sabe, Tânia? As pessoas entendem que quando elas recebem um relato da criança, e é bom que vocês possam entender sobre revitimização. Porque quando a pessoa recebe o relato da criança, a tendência é querer investigar, é querer ajudar, qual motivação a pessoa tem, Perguntar, é perguntas horrível fechadas. isso. Não pode. Tem que Sangra segurar. ela novamente. É E aí verdade. a gente precisa de entregar isso para os profissionais que estão preparados para isso, né? Até numa instituição que tem anos de experiência, fica, né, sempre um alertinha, sempre um sinalzinho, um cuidado, né? Que Um esse cuidado é autocontrole para lidar com a família que vem com essa urgência, porque a família vem com a urgência. E a família vem para querer a verdade. Houve ou não houve? E os exames que saem do Instituto Médico Legal nunca são conclusivos. Inconclusivos, né? Sim. Mas inclusive Nunca. eu quero e fui no IML, visitei o IML, visitei o Pequeno Príncipe, porque eu, como vereadora, eu quero fazer um projeto de lei, só que daí eu iria proteger só a criança curitibana. E eu quero proteger todas as crianças, para que esse exame, Carmen, de conjunção carnal, vê se você concorda comigo, ele tem que ser feito. É necessário, É faz importante. parte do processo. Só que eu queria que fosse no hospital infantil. Não que não tenha competência o IML, eu não estou dizendo que os Não. profissionais de lá não tenham competência, mas pelo ambiente lúdico que é o hospital infantil, com desenhos para a parede, com a televisão ali, com desenhinhos, com musiquinhas, e daí eles se distraem. Na realidade, né, Tânia, isso já está instituído na nossa lei, né? Mas A não- criança ela tem esse direito, ela é Ela tem esse reservada desse direito, mas não é de colocado em ter um prática. ambiente que seja próprio para esse acolhimento, né? Para E essa ainda fala, que pra essa eles escuta. mexeram um pouquinho. Se você for hoje lá no Instituto Médico Legal, tem agora Tem o fizeram os espaço brinquedos, mas lúdico, antes, onde há não muito tinha. tempo, né, não era assim, era tão frio. E quando a criança ia para a sala para fazer o exame, acendiam aquelas luzes, janela sem cortina. Era uma agressão, né? E isso eles estão tentando aos poucos mudar esse Mudar, e melhorou comportamento. muito o novo espaço. Nossa, melhorou muito. Mas realmente a criança precisa ser olhada, porque o que ela diz, a Tânia diz é o seguinte: ele não vai fazer a penetração, ele vai começar a tocar nesta criança com esses atos libidinosos, destruindo essa infância. E a criança, na sua inocência, não, ele não está fazendo nada, ele não está me trazendo dor. Aham. Muitas vezes ele Associa. traz prazer.
E daí, este olhar que a sociedade tem, muitas menininhas de 12, 13 anos que são violentadas, mas olha como ela estava vestida. Então, o vestir dela dá o direito de alguém abusar. Quer dizer, Gente, devolvendo, pondo a culpa na pondo a vítima. culpa sempre. E esta criança, quando chega para nós, ela chega com uma culpa muito grande. Porque já disse, mas você está mentindo. O quanto é importante as mães, as pessoas que cuidam dessa criança, por mais que você tenha dúvida, não diga para ela que você não acreditou. Porque ela leva tão a sério quanto os atos que fizeram com ela. Ela precisa, guarde para você como adulta. Você é tua responsabilidade, mas não é dessa criança que foi tocada. E muitas mães ainda dizem, você estragou meu casamento. Não, estragou meu casamento. Você e são é culpada. histórias inúmeras que temos na Fênix de mães que perdemos a causa, gente, porque ela teve um caso que ela internou a própria filha com problema mental, porque a filha destruiu o segundo casamento dela. E a gente não pôde. Isso é frustrante, você daí como instituição, porque a gente vai até onde podemos ir, não é verdade? Isso, existem os limites. Existem os limites também da instituição e que tivemos que nos calar a isso. E isso fez muito mal para a equipe como um todo, gente, porque a gente vê que muitas vezes o que é papel da própria justiça é lento demais. Nossa, né? precisa mudar muito. Precisa mudar muito, as pessoas precisam começar a falar da violência muito mais, né? As questões, se não são, eu acredito que isso precisa ser dito, se não são, você buscar editais, fazer um monte de coisa, emendas, ajuda. Muitas instituições nem existiriam que lidam com a questão da violência. De atitude da política. Da políticas públicas. Porque é eles que determinam. Nós temos que gritar por socorro. As crianças gritam por socorro no nosso país. Isso. E todo mundo... Fecha os olhos. Fecha os olhos, não fala e não escuta. Tá? Para eles é cômodo, porque não acontece com eles. O dia que acontecer na tua casa, você vai acordar. É verdade. Esperamos que isso não aconteça, e é por isso que nós estamos aqui, para que quem nos ouve possa tomar atitude, você tenha uma ação em direção à proteção da sua criança. E é necessário uma série de cuidados que a criança direcione a fala, ela tenha uma comunicação aberta com você, com os pais, com quem cuida. É necessário um olhar mais severo nas situações de negligência que estão ao seu redor. Às vezes os pais acreditam que, nós estávamos falando, nunca vai acontecer na minha casa, não, né? Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Mas, gente, eu vejo na minha família, eu vejo no meu meio essa crença acontecendo de que está tudo bem, e esse descuido acontecendo, e é necessário um alerta, é necessário um acordar. E a Sandra veio aqui, nos trouxe essas informações, é muito rico. Mas quando chega para a Sandra, muitas vezes, infelizmente, já aconteceu. Isso. Né, Sandra? E ainda assim, veja, a gente precisa fazer uma busca ativa por ajuda, né, financeira, estrutural, na rede como um de todo. apoio. E pensando nisso, você comentou que assiste as famílias, assiste as crianças, deve dispensar um nível de recurso muito alto. Conte pra gente como que é a rotina diária na associação, nesse sentido de suprir a necessidade das crianças que vocês assistem. Veja, para ter esse trabalho, hoje termos cinco polos diferentes, claro que a gente passou por editais. Por ajuda, né? Hoje, e editais que são muito importantes, né? Editais que você demora 2 anos para conseguir ser aprovado para você estar dentro dele. Que um é da própria Itaipu Nacional, Fundação Abrinq, a Rumo, que é uma empresa curitibana de trem aí, né? Que também tem editais. Então, uma organização como a Fênix, ela vive de editais, emendas parlamentares. Quero aqui ao vivo agradecer a Tânia, que sempre olhou para a Fênix com muito respeito, com muito carinho, e também nos ajudando com emenda. Não pense, então, nós, como profissionais, tem as pessoas que escrevem os projetos, a gente passa o ano todo escrevendo. Tem um edital, a gente está lá
para concorrer. E não é fácil, porque organizações porque os editais que nós entramos são ligados ao nosso trabalho. Mas quando uma organização que lida com violência vai pedir ajuda para grandes empresários, porque não dá hoje para você achar que só a União, o Estado ou o município Não vai tem manter. braço, Você não tem tem. que as grandes multinacionais. Existe uma fala que eu acho devastadora. E que bom que a gente pode falar, sabe? Quero agradecer a vocês desse momento. Existe um preconceito tão grande das organizações que lidam com a violência sexual. Sabe, já escutei de grandes empresários: poxa, Sandra, você trabalha tanto, a gente queria lhe ajudar, né? Mas veja, como que eu vou deixar minha empresa ligada a temas de violência sexual? Vão achar que a minha empresa tem isso. preconceito. Quando que na realidade é ligado ao combate à Ao violência. combate, eu tô distorção. cuidando disso tudo, É uma Carmen. distorção cognitiva muito grande. E essa fala vem muito pesada. Então, essa fatia dessa situação de violência, muitas vezes em política pública, ela é o resto do resto. É, o que sobrou, É o que o que sobrou ninguém que quis. vem para as organizações. E é uma organização de 5 polos que ela oferece: lanche, grupos, atendimentos individuais de 1 hora, como qualquer outro consultório. Ela oferece todo um olhar de acolhimento, trabalha a família, o comportamento, a mudança desta família. Quando a gente percebe, quando a gente fala da criança e do adolescente, você está cuidando dos irmãos que não sofreram, da mãe, a maioria dos autores são de dentro de casa, ele está fora, tá? Você cuida de todos com uma ajuda muito pequena. É, a família que denuncia, sabe, Carmen, ela também precisa no suporte. A que denuncia. Aqueles que não denunciam são coniventes, são jaguara também. Isso. Mas os que denunciam precisam do suporte. Para mim também, Sandra, quando chega, já aconteceu. Sim. E infelizmente eu não consegui chegar primeiro. Foi por isso até que eu montei as palestras há 26 anos. Há 35 eu trabalho com pedofilia, no combate, né? Criança desaparecida em situação de risco e crime de pedofilia. Mas há 25 eu montei a palestra. Há 26. Eu montei a palestra porque eu disse, eu tenho que chegar antes. E eu não tenho noção de quantas milhares de pessoas passaram pela minha palestra, porque eu faço no país todo, né? Agora, como vereador, eu segurei um pouco, porque daí eu não tenho essa disponibilidade, mas por muitos anos, desde o Nordeste, Rio Grande do Norte, Santa Catarina inteira, a gente andou fazendo prevenção. Quantas vidas você consegue salvar? Verdade. Porque os cuidados são extremamente simples. E as famílias, as que prestam, elas não tomam esse cuidado por falta de conhecimento. Sim, falta de Porque informação. acha que a noite do pijama não tem problema nenhum, todo mundo faz. Por que meus filhos não podem fazer? Eu não quero que eles sejam diferentes dos outros. Né? Não quero que tenham problemas depois se achando diferente. E é onde moram os perigos, né? Os perigos são ocultos, os perigos não têm cara, não têm rosto, o pedófilo não tem... Eles são invisíveis, né? Eles são. Muito É espertos. impossível. Eu já disse várias vezes... Oportunistas, né? Oportunistas. Sim. Eu falei que eu jogo meu distintivo no lixo se você souber quem é o pedófilo, sem ele dar sinais, sem a vítima dar sinal, porque ele não dá. Ele não dá. Você só sabe que tem um pedófilo na família pelo comportamento Da criança. das pessoas que moram ali. Não só da criança, porque a mãe pode ter sido abusada. Pode. A grande maioria, quando eu atendo o caso, eu pergunto para a mãe, você foi abusada? Você tem Gente, história de violência? Tem. É muito presente. A mãe, a avó, a bisa... É uma maldição que vem de geração em geração e há necessidade de ser quebrada, porque ela vai continuar se isso não parar, né? Essa parada, eu trabalho bem na linha de base, bem
Eu trabalho na prevenção. Eu tenho esse prazer Que de maravilha. poder investir no treino de pais para que isso não aconteça, né? Nenhum tipo de violência, para que os pais possam saber ter repertório, ter um conjunto de comportamentos que ajude, que proteja essas crianças, que ajude eles em todas as áreas do seu desenvolvimento normal. Mas é tão importante que isso que você trouxe, os pais pensam que eles podem liberar as crianças para uma noite de pijama. E podem. A questão está na supervisão. Os pais pensam que, outro cuida. Eles terciarizam com uma facilidade o cuidado dos seus filhos, porque Mas para eles é mais fácil, porque daí eles sim, podem ficar tranquilos. e aí essa terceirização, esse deixe que tá tudo bem, essa confiança, né, excessiva nas pessoas ao seu redor, como se nada, aí a criança, nada vai acontecer, nunca vai acontecer comigo. E tá voltado justamente para esse comportamento, para essa dificuldade de se comprometer com a educação, com o cuidado, com a supervisão dos seus filhos, das suas crianças, né? Então, até pode participar, mas você precisa ser supervisor. Não dá para deixar as crianças assim. A criança precisa de ambientes coletivos e Isso. seguros. Ela tem no seu desenvolvimento algumas necessidades de relacionamento, de aumentar o seu repertório social, de compartilhar com outros pares, amigos, primos, tudo bem. Mas e a supervisão? Onde fica? O Eu cuidado. já acho, Carmen, que, por exemplo, a festa do pijama agora é moderno, né? Antigamente era o acampamento. Eu dizia, venham para minha casa, acampamos tudo aqui. Aí bota uma cadeira do lado Eu da outra, também joga fazia um assim. lençol em cima, se Sim. enfia embaixo e dorme ali. E a gente junto, olhando, cuidando, mas não na casa dos outros. Supervisão. Porque, nossa, mas eu me criei junto com a família, uma família muito boa. Você não conhece. Uhum. Não, porque, como você disse, e eu sempre tive a oportunidade de ver isso, o pedófilo, ele é oportunista. Digamos, nós estamos aqui conversando, uma olhando para a outra e conversando. Se tivesse um pedófilo aqui e tivesse a proteção desta mesa, a proteção, o raio de visão nossa, ele ia estar tocando na criança por baixo da mesa, sim. junto conosco. Por isso que, na minha opinião, ele não é doente. Ele é um louco. Oportunista. Louco não, ele é um oportunista, porque ele não diferencia de nenhum pai de família. Trabalha para trazer o sustento para casa, é uma pessoa que, acima de qualquer suspeita. Mas se ele tiver a Pela oportunidade de sociedade tocar considerado no normal. filho que ele ama e que ele faz extra para trazer para casa um melhor alimento, comprar uma roupa ou dar uma condição de vida melhor, ele vai fazer. E como é que eu vou dizer que isto é doente? Deixa eu mandar um recado naquela. Se você acha que é doente, leve para você. Pode levar para tua casa. Isso aí. E esse dano que a criança acaba sofrendo, né? Pensando já no acolhimento, Sa- né? Pensando nas crianças que você assiste, qual seria, assim, Sandra, a maior falta que você percebe, assim, em termos de recurso? Para que a gente, como sociedade, para que nós possamos entender o caminho para apoiar essa causa. Você diz apoiar nas questões financeiras de O uma, que de você uma, de uma sente que associação? o que você sente que falta? O que Olha, mais falta? se a gente for falar na questão da rede como um todo, muitas vezes a rede não se une quando ela tinha que se unir, tá? A rede de proteção. Muitas vezes Toda a a rede gente de apoio. caminha, eu tenho certeza que a Tânia também já viveu isso, muitas vezes a rede quebra e você acaba sozinho, dentro da organização, fazendo tudo. Né? Essa família foi para esse lugar, não foi. Essa criança precisa disso, então você tem que fazer toda uma estrutura para que aquele trabalho com aquela família, ele realmente tenha positividade na construção nova desse sofrimento. Isso para mim é fundamental. O que você está Tá. querendo nos dizer é que muitas vezes a criança chega para você direcionada Isso. de algum local, de alguma situação. Muito mais sofrida com tudo que ela viveu,
tá? Não só a violência, mas por onde ela passou. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esses profissionais que antes dela chegar, quando ela chega para mim, já aconteceu a violência. E às vezes ela está machucada. Ai, olha, não me atendeu, me cobraram isso, eu não quero mais ir naquele lugar. Então, eu acho que os profissionais que falam sobre a violência, porque não é só a violência da criança, para esta mãe chegar a denunciar, muitas vezes ela passa por tipos de preconceito, porque não cuidou, que acham que ela não cuidou, e por isso aconteceu, só dando a culpa a esta família. E, de repente, é um contexto muito maior. Este é um ponto que eu acho que as pessoas que trabalham com a violência, seja da criança, do adolescente, da mulher e da família como um todo, precisam estar cada vez mais capacitados para ter a sensibilidade Com certeza. desta dor de violência. Violência, ela avança. Eu acho que o ápice de uma violência é a violência contra uma criança. E quando você viola o direito dessa criança, você está violando o direito daquela família como um todo. Porque aquela família passa a ficar doente, sim. E a outra situação, quando a sociedade, quando eu digo que a gente sofre preconceitos, é que a sociedade olhe para o terceiro setor, que olhe para essas OSCs que fazem um trabalho sério e não tenham medo de ajudar, não tenham medo de ligar para lá e conhecer. Eu sempre digo, quando alguém quer nos ajudar, eu digo assim, venha conhecer. Venha ver aqui, não tem cadeado no portão, para ver a seriedade do trabalho, porque a gente acaba muito sozinho. E se não tem editais, nós estamos hoje, neste ano, um ano difícil, um ano político. Não, os editais fecham tudo, não tem mais nada. Quem tem, vai ter e vai continuar em pé. Quem não tem, vai fechar. Então, a gente precisa olhar para isso. Se nós somos o terceiro setor, as OSCs, que faz e chega aonde muitas vezes o município não chega, o Estado não chega e a União não chega, deviam de olhar para nós com mais seriedade. Não bastou o marco regulatório existir. Ele veio mais como punição do que ajuda. Ele veio mais para controlar. Mas controlar o quê? Que é tão difícil chegar onde a gente quer chegar. Né? A gente só quer trabalhar, porque as pessoas que fundam organizações sérias, elas têm um ideal. Eu já trabalhei no município antes de fundar a Fênix. Eu tinha um ideal de fazer algo diferente. Não era para ser neon, mas era para que essa organização mudasse essas dores que são tão sensíveis a cada ser humano. De certa forma, você está dizendo que mais falta é a compreensão. Compreensão. Né? A compreensão para olhar para esses segmentos e dizer, nós precisamos fazer a diferença. E eu sempre digo que as pessoas que vêm nos ajudar, eu digo que se tornam sementes do bem. Porque sensibilizou nesta causa. Porque são várias causas. Então, você vê a causa, nada contra, por favor, né? Que isso fique bem claro. Animais, outras coisas. Mas quando você fala em criança, adolescente, Tânia, e mulheres que violam todos esses direitos dessas pessoas, existe uma dificuldade, um preconceito incrível, sabe, de ajuda. Como eu disse anteriormente, eu fui pedir ajuda em coisas, gente, de 50 centavos, numa determinada instituição de educação, essa pessoa vira e diz, não podemos ajudar, porque eu não posso deixar minha empresa envolvida com uma organização de violência. Então, a gente precisa, e isso eu digo a todos que estão nos escutando, mudar este olhar. Informação, precisa se falar, essa criança precisa se ver. Muitas crianças não conseguem se proteger, porque quando alguém toca nela, ela tem um trauma, e este trauma, você cuida disso. Tânia, com essa experiência maravilhosa, essa criança, ela paralisa. E ela se sente culpada isso ela leva da destruir o casamento, porque esta mulher, em algum momento, nós somos seres humanos e somos frágeis. Nós podemos, sem querer, esta mãe dizer, viu? Tudo que você... A denúncia aí, estamos passando necessidade. Olha a culpa do ato, a culpa da falta de alimento, a falta de cuidado na família. E esta mulher dizendo que ela perdeu o companheiro porque houve uma denúncia. É muito difícil tudo isso. Essa carga
toda Vem vai uma para cá, ó, criança. pro ombro da criança que já tá com a alma destruída, porque o abuso sexual não é na carne, é na alma, É ele na destrói alma. a alma. E tudo isso, eu atendi um caso uma vez em que ela falava sobre isso e eu mandei ela parar, tirei a criança do lugar. Não, não se fala sobre Perto isso da perto criança. da criança. Não se fala. Quando eu recebo ligação de denúncia, eu pergunto: a criança está por perto, está escutando? Tire daí. E a Nós também. família, eles têm mania de ligar para um, ligar para a comadre, ligar para a sogra, ligar para não sei quem, contar perto da criança. Isso arrebenta o psicológico da criança. Concordo. Mas a família, ela precisa ser acompanhada, ela precisa saber, Orientada. orientada, ela precisa saber que se ela falar sobre isso, ela vai ferir de novo, ela vai sangrar a criança novamente, vai abrir aquela ferida. Então, ela precisa ser orientada, que esse é um papel, né, que a Carmen desenvolve muito bem. Isso. Porque eu com a minha brutalidade, com o meu sistema bruto Cada um aqui, no seu a quadrado, gente mesmo não, de fala, né, Sandra? a gente não sabe muito lidar com isso, né? Mas a Carmen tem todo um jeitinho, toda delicada. É só você ver o tom de voz dela e o meu. Não Ai, dá somos nem para diferentes. comparar, né? Mas é disso, isso é rede. A rede Isso é é rede. onde cada um consegue atuar dentro do seu limite, dentro do seu escopo, aquilo que é importante para a criança. E nós todos atingirmos o objetivo, que é proteger as crianças. Então, a Sandra vem com esse olhar, né, de quem acolhe muitas demandas, né? Traz essa necessidade. Vejam, gente, a maior necessidade nem é. A financeira está ali, sempre vai estar, né? Sempre. Mas a compreensão e essa questão do preconceito. Então, que nós não sejamos, que eu, que você, não sejamos essa voz que não compreende, que a gente possa ser a voz que fala e que levanta em favor de apoiar uma instituição E dessa, nós né? sabemos, né, Carmen, que falar da violência de uma criança não é todo mundo que consegue escutar, com o Não. olhar que nós temos, que estamos na prática. A gente respeita tudo isso, mas Sim. precisa ter essa empatia. Eu sempre digo, como a Tânia disse, né, é uma dor de alma. Tanto que a gente Sim. diz lá, dor de alma. Eu sempre digo, quando vou dar uma palestra, é dor de alma. E- Porque é a dor de cada um, que não temos Sim, o Sandra. direito de julgar. Sim, Porque eu Sandra. sempre digo, quem julga condena. É essa a realidade dessa família, né? É tentar olhar para essa situação de violência com empatia. O que eu Sim. posso fazer? Voluntários dentro de uma instituição, tem tanta coisa para se fazer dentro de uma E não instituição. necessariamente é algo técnico, É É né? algo verdade. técnico que pode estar nos Sim. ajudando numa recepção, em várias outras questões dentro de uma organização. E Hoje nós estamos em 5 municípios, né? Quantas pessoas, Ao todo, em Sandra? torno de 460 atendimentos ao mês, Não, tá? de quantas pessoas trabalham? Olha, recurso humano. dentro da sede, hoje estamos em torno de umas 13, 14 pessoas. E em cada polo, em torno de 3 a 4 pessoas, né? Por quê, gente? O quanto isso é importante? Porque é o atendimento social, o educador que vai ficar com essa criança e o psicólogo. E o psicólogo, ele tem um papel fundamental, tá aí você, Carmen, que sabe Sim. muito bem dizer disso, desse cuidado. Mas eu digo, o primeiro olhar, que é quando a criança chega, então os nossos educadores, eles são preparados para esse olhar humanizado. O assistente social também para este olhar humanizado, porque ele vai ouvir esses adultos. E no momento que esta criança quiser abrir seu coraçãozinho, por quê? Porque quando ela pergunta o que é aqui, Uhum. você tem que ter muito cuidado no que você vai Isso. dizer para ela. E a gente preparar essa família, porque às vezes a própria família faz um preconceito, os em volta, tá? Esta mãe contou para a irmã contou para o esposo dela, daí esse esposo diz, ó, cuida dos nossos filhos, não deixe lá. Gente, Sim, e esta o criança sente a preconceito. diferença. Então, é preparar esta família, porque, como eu digo, esta criança
vai crescer. E ela não pode, não essa história não vai definir quem ela vai ser, gente, não pode definir ela. Foi uma fatalidade, foi um sofrimento, e é este olhar que nós da sociedade precisamos ter. As pessoas que vão estar nos assistindo precisam ter essa Sim. empatia com essa questão da violência e pararmos de esconder embaixo do tapete, porque hoje a violência sexual está em todas as classes sociais. Vamos achar que é só naquela família vulnerável que mora no barraco? Por favor, não é mais assim. É da mansão à É da invasão. mansão, isso, Tânia. A Nossa, invasão. essa eu vou Muito. guardar. Eu gostei dessa fala aí. Porque é verdade, gente. Olha, Tânia, veja, Sandra, o que você trouxe? Você trouxe uma pauta a respeito de todo o envolvimento que a instituição tem no acolhimento. E, inclusive, a capacitação da equipe, não somente o psicólogo, porque não é só uma pessoa, né? Não é o profissional técnico que vai dar conta. Se não houver uma rede, uma equipe bem capacitada, às vezes a criança não vai confiar tanto num psicólogo, da sua instituição, né? Às vezes, já quando ela encontra o acolhimento num dos educadores, ela pode abrir, ela pode relatar e ela pode se sentir mais aliviada, né? E você traz, cara, uma coisa muito... Aconteceu um fato, a criança chegou, 5 aninhos, e a educadora recebeu, deu desenhos para desenhar. Na primeira desenhou, brincou, não falou nada. Na segunda vez, desenhou e disse, senta aqui, e contou para a educadora. Não contou para assistente social, não contou. E isso, que nas segundas-feiras, a Fênix faz uma reunião de equipe, onde essa equipe multidisciplinar discute com todo cuidado o que vai se fazer com aquela família, com aquele caso, com essa criança. E quando essa educadora, né, a formação dela é pedagoga, ela trouxe e disse assim, mas ela está como educadora. Ela trouxe para nós todo este olhar. Então, ali, ninguém mais tocou, deixou essa criança à vontade para ir para a terapia, para o grupo. Primeiro, ela passa por atendimento individual para ver se está preparada para ir para o grupo dos pequenininhos, que tem Quanto 3, tempo? 4, 5. Ela passa por um mês de atendimento, só ela, porque uma criança pequenininha não senta naquela poltrona para conversar, ela quer brincar. Depois ela vai para o grupo. E é impressionante como é rico o grupo dos toquinhos. A gente diz dos pitocos. Depois tem de 7 a 12, depois de 12 a 16, e daí vai para o adolescente e para o jovem. E os grupos são divididos, tá? E daí temos grupo de mulheres, tá? Hoje estamos com mais uma agenda de sobreviventes de feminicídio, Tânia, em primeira mão dizendo, fomos convidados pela doutora Gessi, pela promotora, para cuidarmos de crianças que suas mães foram tiradas deles e estão com os avós. E esses avós não estavam mais preparados para cuidar de uma criança de 2, 3 anos. E como ajudar esses avós a cuidar dessas crianças na hora errada. Então, você tem que essa história, né? devagarinho, poder alimentar, porque a gente não pode esquecer que ele ficou com os netos e perdeu a filha. E eles, muitas vezes, a maioria são de idade. Eu estou sofrendo pelo meu luto da minha filha, que foi tirada de mim, né? E como cuidar dessas crianças quando os meus filhos já são todos adultos. E quanto é importante, nesse momento, quando nós assumimos essa agenda desde o ano passado, com muito cuidado, então, porque quando é esse tipo de crime, não são muitos, mas não vieram muitos ainda, porque você demora muito tempo para... Temos mulheres que hoje, tem uma delas que teve um momento em que ela fez uma fala. Foi lindo de ver a transformação de uma sobrevivente do feminicídio, mas com várias facadas no corpo, mas não morreu. Sabe, gente, é muito mais do que a gente pode imaginar quando a gente fala dessa dor. Cicatrizes no corpo e na alma, né? E na alma, para o resto da vida, mas ela sobreviveu. Então, trabalhamos com os órfãos do feminicídio e com as mulheres que sobrevivem à morte. Olha e com os avós, que daí já estavam na hora de descansar e
e de Está com repente outro vem para a sonho. responsabilidade e a dor que eu acredito que seja indescritível Isso. de conviver com a falta, né, da mãe ali e daí ter que ainda se posicionar Não, e pode e acontecer um não fenômeno demonstrar, né? psicológico que é esses avós entrarem num looping de superproteção, uma pressão muito grande psicológica sobre os seus netos, porque é a semente, né? É aquela questão do que ficou. E, Então eu quero fazer tudo, e quero aí cuidar entra demais. Isso aí todo o só trabalho prejudica a técnico, criança. Nossa, né? E veja, precisa dessa orientação. desse recurso humano que é muito técnico, né? E para isso precisa de recurso, né? Muito. Muito recurso. Então, se de repente a sociedade quisesse ajudar, como que você orienta no sentido de saber como confiar, como eh, inve- eh, identificar uma instituição, uma associação que seja Eu acho que fidedigna? eu sempre, a gente sempre dentro da Fênix, né, toda organização com tantos anos de trabalho, já tivemos momentos difíceis, momentos de querer fechar, porque não tinha recurso, porque tudo é um grande aprendizado. Hoje, uma organização sem fins lucrativos, ela é igual uma empresa, com todos os encargos, com todas as questões, todo mundo CLT. Então, a primeira coisa para identificar uma organização são os projetos que ela tem. Não é só a causa, porque a gente sabe que já houve muitas causas que não eram verdadeiras, né? Então eu vejo, são os editais que são difíceis de você entrar. Então, para uma organização hoje estar dentro de uma Itaipu Nacional que demorou 2 anos para poder entrarmos nessa organização, e o projeto voltava numa Rumo, numa Fundação Abrinq, numa Brasil Foundation, mesmo numa emenda parlamentar de um vereador, você tem que ter muita clareza dentro da É, instituição. Tem que verdade. ter, Muita tem que estar nos transparência. conselhos. Hoje a Fênix está em vários conselhos de direito, do COPED, do Contiba, Mas isso é do bom, CMAS. Sandra. Isso é importantíssimo as Importantíssimo, porque organizações assim estarem. como eu Visibilidade. conheço a Fênix Isso. há 20 e tantos anos, eu sei da seriedade de vocês. Mas tem Tem. muitos lugares que eles querem os recursos, mas não fazem o que precisa ser feito. Isso, e precisa. Então, às vezes me perguntam, Sandra, você tem que ter o SEBAS, tem que lutar para ter o SEBAS, que é um certificado que vem de Brasília para gente, que hoje nem sei se estão ainda fazendo essa oferta às instituições, mas a gente conseguiu, mas demoramos 4 anos para conseguir esse Quer dizer, certificado, precisa essa mandando prova, né? projeto, falando, tem que ser muito, ela tem que ser muito transparente em todas as suas questões. Os gestores, hoje não sou mais a presidente, mas hoje eu tenho um advogado como presidente, uma pessoa de minha extrema confiança, uma tesoureira da minha extrema confiança, e uma equipe que eu posso dizer, essa equipe está fazendo um bom trabalho, porque se não for assim, não é uma organização, as organizações precisam se capacitar para poder ser investidas nelas, porque ninguém vai investir numa organização que tenha dúvidas. É essa seriedade que eu queria que você realmente trouxesse, porque é muitas vezes a dificuldade de participar socialmente numa ajuda. As pessoas tendem a acreditar, Tem medo. né, que não é sério o projeto, que é ajuda social, que tem essa pegada de assistencialismo. E não, Não. gente, é muito sério, é muito trabalho para se manter uma empresa, né, no terceiro setor. Porque ela é uma empresa, você falou tudo, ela tem todos os encargos, todas as certidões têm que estar em ordem. Se uma certidão nossa não está em ordem, bloqueia tudo e bloqueia. E hoje os projetos, eles são caixas fechadas. Esse projeto não pode ajudar esse. Eles são pra aquele únicos. objetivo. É para aquele objetivo. E isso é fundamental. Você tem que estar sempre correndo. Então a gente passa, eu sempre brinco que a gente passa 300 e poucos dias pensando no novo edital que vai ter. E dá Quando que trabalho vai preparar sair edital? esses Porque o documentos, edital são né? pessoas, eu tenho pessoas dentro da instituição, são 2 a 3 pessoas que vivem pensando. Daí a gente senta com as coordenações, né? Com o presidente, com a tesoureira, assim, o que a gente vai escrever? Qual é o projeto que a gente vai mandar?
para dar continuidade ao nosso sonho. Porque quando a gente Tem que realiza, desenhar, né? eu vou dizer, quando eu imaginei fundar a Fênix, eu dizia assim, por que que eu quero? Eu me perguntava, eu estou saindo, eu trabalhava dentro do município, dentro de um abrigo do município, fui convidada para montar o primeiro abrigo em Curitiba, e eu dizia, quando eu resolvi sair, depois de quase 20 anos de trabalho no município, eu falei, eu vou fundar, mas eu quero fundar algo que lide, que mexa com essa dor da alma, com dignidade. E mude histórias. Então, comecei com meninas, mudando a vida delas, fazendo faculdade, casando, tendo lá dentro do abrigo. E isso me fez criar coragem para fundar a Fênix. Foi E avançando. para uma outra realidade, porque a violência já estava ali. Sempre houve, sempre. Só que não era tão. Não se falava tanto, Explícita. né? Não tão explícita. Então, isso me deu cada vez mais certeza de que hoje a Fênix existindo e quero. Eu já tô com, vou fazer agora 69 anos. Eu já digo para vocês, eu quero que essa juventude faça, continue esse meu sonho, porque foi um sonho possível. E eu sempre digo, ter esperança é que nos move a fazer como você, Tânia, como você, acreditar que as pessoas podem sim mudar. Se alguém disser que uma criança que sofreu, ela não pode ser mudada, é mentira, ela muda sim, mas ela tem que ser acolhida, amada e protegida. Você já até respondeu, né, uma pergunta Eu nossa. respondi aqui. Eu falo muito. Sim, essa questão de ter uma situação que traga esperança, que nos ajude a compreender que uma criança que passou pela violência, ela pode se recuperar, ela Sim. pode voltar a viver com alegria, a trazer essa luz para a vida dos outros, né? Para que ela amadureça, que ela cresça e entre dentro Sim. de um momento da vida em que ela segue em frente, que ela avança e que não precise mais desse apoio, não é Isso. isso? Né? Então, tem casos. Tenho muitos casos e eu fico muito feliz em falar disso, porque as pessoas, a maioria delas, acham que essa criança que sofreu abuso não tem mais jeito. Muito pelo contrário. A Fênix, ela é muito festeira. Ela tem festa de Natal, ela tem festa do Dia das Crianças, ela tem festa de Páscoa agora, já aproveito para agradecer, a Karina convida sempre as nossas crianças para passar uma tarde comendo aquele hambúrguer Ai, que coisa delicioso, boa. né? Os donos da Karina, o gerente, o Vinícius, e é muito gostoso porque as crianças vão às vezes até onde nunca puderam entrar, não é verdade? Por Sim. não ter condição financeira, os pais não levam. E uma das coisas maravilhosas é que você vê a criança brincando, você vê a criança feliz, mesmo aquela criança que passou por um abuso sexual, de violência. Então, eu digo para vocês, assim, as crianças, elas são moldadas. E quanto antes, uma criança que traz, escute, pare para escutar essa criança. A criança diz as coisas e acuda. E faça a diferença, porque ela vai ser um ser humano, sim, igual a todos nós. Sem carregando, ela vai carregar essa história. É a história dela, é a história nossa. A É a gente tem vida dela. histórias, é a vida, mas ela vai ser uma É. criança que vai ser feliz, ela vai namorar, ela vai casar com muito mais consciência, talvez muito mais madura, porque eles amadurecem demais, mas com Sim, uma porque a consciência. inocência é furtada, A né? gente traz para essa criança a leveza, é que ela Da se infância. permita a levar a vida não com tanta seriedade e E com tanta você dor. trouxe um exemplo bem interessante que a gente estava falando sobre formas de ajuda, né? E de Olha aí. confiança. E você acabou trazendo um jeito muito simples, mas que é fundamental de participação social, né? É. Então, E que a Karina seja um exemplo para muitos outros, Muitas o outras. McDonald's da vida. Olha, uma tarde em um lugar desse. Nossa! Parabéns ao pessoal da Karina que faz isso e continue fazendo. Vocês estão plantando para vocês mesmo, porque depois lá no céu vocês vão colher. Isso, nossa, Tânia, isso é fundamental. E sabe, quando eles nos procuraram, eu fiquei meio assim, falei, mas será que vai dar certo? Vai. E deu, sabe? Então, isso são pequenas atitudes assim. Também atitudes de imposto de renda que podem
fazer, para Pode reverter, para doar, isso é direcionar para a importante você Associação falar. Fênix. Por que não? De vez de você fazer de uma outra maneira, manda para a gente, vai para o fundo da criança e volta para nós, né? A gente tem vários, existe um fundo que está lá. A gente escreveu um projeto que vai ajuntando esse valor para um Sim. dia ser nosso. Então, eu penso que tem várias maneiras de ajudar. O dinheiro, o Voluntários, valor, tudo. né, o financeiro, ele não tem uma direção para que você decida o que vai fazer. Não. Então é feito um desenho, né? Esse é o projeto, é um E desenho. o Nota Paraná também vocês colocam no supermercado, porque a gente vê em vários supermercados perto do caixa aquelas caixinhas onde a gente pode pôr a notinha Sim, ali. Tânia, a gente colocou, teve uma época, logo no começo, era um valor muito significativo. Hoje, todo mundo quer ganhar o prêmio. Então, as pessoas não colocam mais na Ô, povo caixinha. egoísta! E daí querem ganhar o seu prêmio. Mas ainda nós temos algumas caixinhas lá pelo lado do sítio cercado, alguns mercados, a gente tem. Mas hoje virou uma coisa que vem, às vezes, R$ 100, R$ 200, das caixinhas de vários lugares. Então, Nossa! a gente tem que cuidar muito, né? Então, existe várias maneiras de ajudar. Ajudas pontuais. Olha, eu posso, de repente, fazer uma doação de R$ 500 para aquela organização. Vou fazer por 6 meses, isso nos ajuda, paga uma luz, paga uma água, porque não é todo projeto que paga essas coisas. E às vezes a gente precisa ser ouvido, né, Sandra? Ouvido. Às vezes a gente só precisa ser ouvido, porque às vezes a necessidade nem é assim algo que a pessoa pode dimensionar de uma forma, uma representação da necessidade de uma forma intensa, grande. Às vezes é algo Não. menor, É algo mas a gente muito precisa menor. ser ouvido. E as pessoas precisam saber que não são valores difíceis de ajudar. Existe tantos lugares que ajudam todo mês, né? Todo mês, por que não? Né? É porque quando você tem organizações sem fins lucrativos como nós, que não é uma fundação, você não pode ter aquele carnezinho, tem várias coisas que é difícil para nós. Então, a gente sempre, quando faz, por exemplo, vamos fazer um bazar dia 9, de um brechó, então vamos convidar, vai ser em Colombo, convidar todo o pessoal de Colombo para ir nesse brechó, para poder Me pintar uma avise sala. que eu amo Vou brechó. avisar. Eu tô Coisas que veio roupa de tudo quanto é lugar. Então, a gente vai fazer o brechó para as pessoas poderem ir para pintar uma sala, porque são projetos que isso ele não contempla. Ele contempla as questões para o nosso dia a dia, para lidar com a criança, com o adolescente, com a família. E Uhum. tudo que a gente faz dentro da instituição. São os projetos. E as outras coisas é olhar para quem está nos ouvindo e dizer, faça a diferença. Né? Nos ajude, porque a gente só quer continuar. Hoje temos 22 anos, agora dia 21 de julho, agora, junho, fazemos exatamente, são 22 anos, né? Seríamos 23, mas documental, 22 anos, gente. sabe? Nossa, não é Estamos pouco aí tempo, na luta com a Fênix. né? Que carga, né? E que delícia poder estar aqui com você, Sandra, estar aqui com você, Tânia, tem sido muito bom, edificante. E para encerrar, assim, para quem nos ouve, assim, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvidos em relação ao Maio Laranja em Vozes? Veja, falar do Maio Laranja, ele teria que ser falado todos os meses. Essa ação sua, Tânia, de vocês, da sua equipe, é maravilhosa, porque é uma fala invisível muitas vezes. As pessoas, elas confundem falar da violência, falar do Maio Laranja como, eu não quero ouvir. Por favor, escutem. Nós precisamos sim falar de políticas públicas que cheguem no Senado, que chegue, que realmente abracem, como a educação, como a saúde, como as coisas que são importantes para o nosso país. Um olhar que nós e toda política pública precisa olhar. A gente sabe que talvez é um sonho que a violência vai acabar, mas a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muita empatia, sem medo de escutar, respeitando, claro, a possibilidade mental de cada pessoa que escuta. Mas vamos olhar para isso com carinho e vamos fazer a diferença.
Não só a Fênix, os profissionais, nem só a Tânia, nem só a Carmen, nem só a equipe dela, mas a sociedade como um todo, o país, o mundo, porque a violência está em todos os lugares. E a tendência, infelizmente, é cada vez mais aumentar. Não se iludam achando Isso. que diminuiu Não. por causa dos meios de comunicação. Pelo contrário, os meios de comunicação estão trazendo para nós a realidade que nós não conhecíamos até então. Que era virtual. Agora já está vindo à tona. É uma faca de dois gumes. Por um lado, traz para nós o que está acontecendo, por outro, entra os pedófilos dentro das casas através do celular. Mas você pode ajudar uma criança. Você, mesmo que você não tenha nada a ver, mora longe, ou viu ali, ou é vizinho, você pode dar voz denunciando no número 181, é anônimo, ninguém vai perguntar o teu nome, só basta você municiar quem está ouvindo de informação como o endereço, tá? Nome da rua, endereço, número da casa, porque eles vão fazer essa investigação, é do Serviço Secreto da Polícia, o número 100 é dos Direitos Humanos Sim. de Brasília, também precisa ser municiado de informação. Procure a Polícia Militar se estiver ocorrendo na hora, 190, na hora. Você está ouvindo barulho, pedido de socorro, a criança chorando, ou a mulher gritando, né, no caso de Sim, violência sim. doméstica, na hora 190. Procure a Polícia Civil, a Polícia Federal, todos os órgãos de segurança. Nós estamos aqui, eu digo nós, porque eu faço parte dessa tropa. Sim. Estamos aqui para proteger, para cuidar, para que você tenha uma infância feliz, para que teus filhos sejam bem cuidados. Obrigado, Tânia. Obrigado, Sandra. Imagine. Eu que agradeço, né? Obrigado Agradeço. vocês. Que bom que vocês ficaram conosco até agora. Puderam participar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Sandra, o trabalho da Instituição Fênix, que parece bastante sério e que vocês podem vir conhecer, como ela fez o convite, né? Isso, e faço questão que vão nos visitar. A diretoria como um todo agradece esse momento nós estarmos aqui e que outras, infelizmente, né, a gente existe, né, para cuidar de um tema tão sério que é essa dor de alma, mas dizer que a Fênix está com as portas abertas. Venha nos conhecer, né? E possa você fazer a diferença em instituições sérias que trabalham nessas questões da violência contra a criança e o adolescente e a família. Não esqueçam da mulher. Onde há uma criança que sofre essa violência, existe uma família doente. Esse foi mais um Maio em Vozes. E nunca esqueça, Luther King diz: o que me assusta não é a violência de poucos, mas o silêncio de muitos. O teu silêncio também agride.